Deus, amém? Hoje quem ainda não é casado vai aprender a ser uma mulher que vai conquistar a Deus e vice-versa, tá? O homem também vai aprender a conquistar uma varoa de Deus na posição, e os casados vão aprender a manter o seu casamento firme do Senhor, inabalável, amém? Glória a Deus. Primeiro quero usar um texto de base, Filipenses, capítulo 1, um texto introdutório. Porque eu estudando durante a semana, eu não deixo de estudar não, mesmo eu já tenha ministrado a palavra no outro dia, é que o pastor, não, você vai ministrar aquela palavra, cara, você entregou tudo que te obedece, amém? E a gente obedece, né? Porque quem obedece, servo que obedece, irmão, conquista, amém? É que eu não achei que tem aqui na minha vida. Essa não é a que eu costumo trazer para ministrar, porque eu fui pega de surpresa. Quem ia trazer a palavra era ele. Mas como o pastor Luiz também pegou ele na quinta-feira retrasada, de surpresa, aleluia. Quem achou aí? Filipenses 1, a partir do versículo 3. Vou acompanhar. Acompanhar. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é a promessa para mim e para você. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Abra agora sua Bíblia, o texto. Vamos ler esse final de tarde, de noite. Está em 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 2. Todos acharam? Diz assim o texto: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente do Caleb, era rude e mau. E no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo: leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-me em o meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não nos maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos os seus servos e aos seus filhos e aos filhos de Davi, que puder.
os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos, aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores, e dar-lhes a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhes relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e acompanharam a Davi cerca de 400 homens. Acompanharam Davi enquanto 200 permaneceram com a bagagem. E um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar ao nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Nós não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas, passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Enquanto Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trava os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa
ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura como os dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Até aqui, a gente vai começar a se enrolar um pouco. Irmãos, todo esse texto do capítulo 25, ele tem ensinos preciosos para as mulheres, para os jovens, para os homens, para os jovens, para todos. Porque a gente pode usar ele não só na vida do casal, mas em toda a nossa vida, em todo o nosso cotidiano, amém? Como igreja, como membros de um corpo. E o Senhor, como o Senhor tem falado comigo nesse texto, porque essa mulher, ela dá uma surra na gente, né? Essa Abigail, o texto já começa falando que ela é uma mulher bonita, que ela é uma mulher prudente. Já de início, o autor já escreve ela com algo singular: prudência. E é o que toda mulher de Deus tem que pedir: prudência. Senhor, eu preciso ser prudente no meu falar, no meu agir, até nos meus pensamentos. Eu preciso ser prudente. E quando a história vai acontecendo, né, Davi envia 10 homens para falar com Nabal. E Nabal dá uma resposta. Obrigada, irmão. Deus te usou. Deus te abençoe. Nabal dá uma resposta um tanto quanto, irmãos, desonrosa, né? Fazendo desdém de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Só que ele sabia muito bem quem era Davi, porque ele e Davi, eles pertenciam à mesma tribo. Eles vinham da mesma descendência. Só que um tinha caráter e o outro não. Então eu já quero deixar aqui de antemão para você: não é uma boa família, aleluia, não é uma boa descendência que vai definir o caráter de alguém. É você que vai construir o seu caráter durante a sua vida. Verdade? Amém? E a gente, irmãos, esse negócio de que minha mãe é assim, meu pai é assim, você não vai ser assim porque eles são. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que buscar melhorar no Senhor todo dia. Amanheceu, a misericórdia de Deus te despertou. É porque eu sou bonzinho? Não, é mais uma oportunidade para que eu venha melhorar na presença de Deus, para que eu venha me consertar na presença de Deus. Então, Nabal ele já diz: conheço, nunca vi, né? Esse cara está fugindo do Senhor dele. Provavelmente, né, já estava em todo Israel, todo mundo já estava sabendo que Saul estava perseguindo Davi. Saul perseguiu Davi por 10 anos. Só que o que Nabal precisava saber, ele não sabia. Que Davi e os servos dele protegeram o rebanho dele, protegeram os homens dele por todo o tempo em que se devia até esperar a tosquia, até esperar o grande dia da festa, onde o Senhor vai contar quantas ovelhas tem, quanto do gado tem, se perdeu algum ou não. E ele é totalmente ignorante. E a gente passa por esse tipo de coisa na nossa vida. A gente sempre, por mais que a gente vai fazendo, olha, eu vou falar algo que eu estou vivendo. Por mais que você tente ali manter um caráter de servo de Deus, manter sua procedência, tentar fazer o melhor, vai ter sempre um que vai te tratar com ignorância. Vai ter sempre um que vai fazer desdém de você. Mas você tem que seguir em frente. Amém? E é muito forte. Porque quando o servo chega para conversar com Abigail, esse servo, ele me traz algo assim, eu fiquei parada no texto. Ele tem um diálogo com essa mulher. Olha, os homens de Davi vieram aqui no verso 14. Eles vieram aqui, eles foram ótimos conosco, com o rebanho, eles cuidaram
que ela é prudente, que ela é bonita. É nesse diálogo aqui do servo com ela que eu vejo que ela era uma mulher excepcional. Porque, irmãos, quem manda na casa é o homem, amém? Mas ela tinha alguma coisa diferente. Por que o servo foi procurar? Por que o servo foi procurar por ela? Ele via naquela mulher sabedoria e prudência. Ele vai lá e fala: por favor, Senhor, faz alguma coisa. Só voltou a falar: faz alguma coisa. Age, porque Nabal ele tratou os homens de Davi de uma maneira totalmente arrogante. Ele foi presunçoso. Só faltou o servo falar isso para ela. Você sabe, ele é um homem mau. E aqui, irmãos, nesse versículo, assim, nesses 4 versículos, eu vejo que a mulher era o tempo todo prudente. Ela pensava antes de falar, ela pensava antes de agir. Coisa que falta a muita gente, né? Principalmente quem é sanguíneo. As pessoas sanguíneas, elas agem antes de pensar. Aí o problema já era. Aí aconteceu, como diz o outro, do leite derramado. Depois do leite derramado, o que fazer? Chorar, vai chorar o leite derramado. Então, aqui ela pega imediatamente, o texto assim, imediatamente no verso 18, Abigail pega lá os pães, pega o cordeiro, as uvas, os bolos, prepara tudo, coloca no jumento e sai. E aqui no finalzinho do 19 diz: porém, nada disso ela diz a Nabal, seu marido. Tem coisa, mulher, que você vai ter que agir e comunicar na direção de Deus, no momento de Deus, na prudência. Ela pegou, ele era um homem de coração mau. Vamos lembrar? Ele era um homem mau. Em outros textos diz que ele era um homem louco. Então, você que ainda não vive seu marido convertido, você que vive esse dilema na sua casa, você tem que clamar por prudência. Eu tenho que ir na igreja, eu vou lá ajudar a missionária Lívia, eu vou ajudar ela no culto. Eu não preciso saber que você vai ajudar ela no culto. Você vem aqui e faz para o Senhor. Eu vou na igreja, amado. Né? Se ele pedir, né, satisfação, a gente tem que dar uma satisfação. Mas tem coisa, irmão, que se você falar, vai atiçar o piroto. E o homem está lá na festa. Ela saiu, pegou o que ela achou que deveria pegar e foi ao encontro de Davi. E quando ela encontra Davi, ela faz outra coisa que fez com que eu me apaixonasse por ela. Ela encontra Davi no 24. Coloca aí que eu vou acompanhar. Porque eu gosto demais aqui. 24, versículo 24. Aí, ela se lança aos pés de Davi e diz: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Na minha diz aqui: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Como é difícil, irmãos, a gente, numa discussão, num desentendimento, falar: não, a culpa foi minha. O ser humano, ele tem um dispositivo, ele quer sempre estar com a razão. Ele quer ser sempre o dono da razão. E nem sempre ser o dono da razão é a solução para o problema. A igreja está entendendo? Amém? Nem sempre não ser o errado é o favor que você merece. Ela aqui, ela recebeu o favor porque ela tomou toda a culpa. Uma culpa que não era dela. Ela não viu os homens de Davi chegarem lá, pedirem nada. Ela não esteve com os homens dele. Mas ela falou: a culpa é toda
minha. E ela não falou assim, não, irmão. Ah, Davi, a culpa é toda minha, não. Ela falou assim: Davi, a culpa é toda minha. De baixo para cima, olhando ele já como um rei. Quem é o teu rei? O meu é Jesus. Amém? E aqui, quando eu li esse versículo, automaticamente o Senhor me levou à casa de Lázaro. Que Lázaro? Lázaro que foi ressuscitado. Antes de Lázaro morrer, Jesus esteve lá e começou a ensinar duas irmãs. Uma se chamava Marta e outra se chamava Maria. A Maria estava onde? Quem conhece esse texto? Aos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus tinha para ensinar para ela. E a Marta estava fazendo o quê? Estava tarefa. Olha lá. Também, irmão, não é fácil. Ela estava vendo uma tropa, né? Eram 13 homens. Jesus mais 12 e mais o irmão. São 14 homens. E homem, né? Come bem. Né? Homem come bem. É compreensível entender o desespero de Marta, amém? Mas Jesus falou para ela: Marta, você está ansiosa? Você está nesse desespero, Marta? Faz como Maria que está aqui aos meus pés, ouvindo a boa palavra, ouvindo a boa semente. Marta não entendeu nada. Mas quando mastigava esse texto, foi disso que eu me lembrei. Abigail me remeteu a ela. Aos pés, Maria aos pés de Jesus. E ela lhe clamando: por favor, a culpa é minha. Me permite. Eu vou restituir a ti e os teus homens. Irmãos, quando Davi enviou aqueles 10 homens para pedir a Nabal um suprimento para ele e para as tropas dele, ele não foi num momento fora de hora. Ele não foi até uma pessoa que não podia dar. Ele foi num momento de festa e ele estava pedindo porque ele sabia que Nabal podia lhe dar alguma coisa. Amém? Nós, muitas das vezes, nos colocamos assim: viemos até Deus porque sabemos que Deus pode nos dar tudo que queremos, tudo que pedimos. Mas às vezes saímos como os servos de Davi saíram, com uma resposta negativa. Nem sempre que você pedir a Deus Ele vai te dar. Mas se Ele não te deu é por um motivo viável. No caso aqui, não era. Nabal ele era um homem mau. Mas eu quero que você entenda que mesmo que o Senhor não te dê o que você está te pedindo, no momento certo, Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Amém? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E, seguindo aqui todo o discurso de Abigail, ela começa falando: olha, Nabal, ele é um homem mau. O nome dele significa loucura, maldade. Não seja, ela fala assim: Davi, não seja insensato como ele. Você é um homem. Aí ela começa a elogiá-lo no versículo 26. Juro pelo nome do Senhor, tua serva, foi o Senhor que te impediu de derramar este sangue, e de te vingares com suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos que se prenderem em fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Ela aqui, irmão, sem perceber, ela foi uma profeta de Deus. Ela foi profeta do Senhor. Ela falou: Davi, você vai ser rei. Não é digno que você carregue esse sangue na tua mão. Sangue de um homem doido, de um homem louco, de um homem mau. Davi vinha falando o que com a tropa dele? Esse homem me retribuiu o mal, o bem que eu fiz com o mal. Ela nem sabia que Davi vinha pensando, mas ela falou ali pelo Espírito de Deus exatamente o que Davi vinha reclamando com a tropa dele.
O Espírito Santo de Deus, ele te conhece. Ele sabe tudo que se passa pela tua cabeça. Ele sabe tudo, todas as tuas emoções, tudo que você está sentindo, ele sabe. Tudo que você está vivendo, o Senhor sabe. E ela vai dizendo: Estes daqui são os presentes que eu te trouxe. Aí no 28 ela diz: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Ela se botou de novo no lugar, como se a culpa fosse dela. Esquece a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará o teu reino um reino duradouro. Para ti que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para te tirar a vida de meu Senhor será firmemente segura com os que são protegidos pelo Senhor. Em outra tradução fala assim: a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Repete comigo: eu estou guardado nos feixes do Senhor. Aleluia! Isso é promessa, irmãos. Isso é promessa para mim e para você. E se você está atado no feixe, irmão, se você está no lugar daqueles que estão com o Senhor, ela vai concluindo aqui: mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Aqui ela, mais uma vez, usada pelo Espírito, prediz destinos Nabal. Porque, irmão, depois desse texto entre Davi e ela, Abigail volta para casa. Diz assim no verso 35, põe aí para nós. Isso. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Em outras versões diz assim: atenderei ao seu pedido. O Senhor está te falando: estou atendendo o clamor dos meus filhos nesta tarde. O que você está precisando? O Senhor, Ele está disposto a cumprir, amém? Ele está disposto a realizar. Vai em paz, volta para tua casa em paz, porque o teu pedido vai ser realizado. Mas tem que ter, irmãos, disposição para passar pela humilhação. Tem que estar disposto a se humilhar. Foi o que ela fez. Ela se humilhou. Ela desceu lá na casa do Orião. Ela foi lá, nos pés de Davi. Falou: a culpa é minha, toda minha. Aceita. E no casamento, irmãos, tem uma coisinha que acontece entre o casal. É um tal de: você queimou o fogão, mas você deixou a tampa do vaso levantada. Ah, mas você esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Ah, mas você gastou o dinheiro todo mês naquele sapato novo. Vira uma troca de acusações, enfim. Cadê o amor? Cadê a compreensão? O Senhor está falando com casais nessa noite. Ele não quer que seu casamento vire uma troca de acusações, amém? Não é um tribunal. A Abigail, ela saiu quietinha. Ela foi resolver a situação quietinha. Não falou nada com Nabal. Vamos lá, vamos voltar para casa com ela? Vamos voltar aqui com ela aqui. Versículo 36. E quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete. Cara, ele estava tão abastado, irmão, que nem percebeu o que a Abigail levou de casa. Estava dando um banquete, como um banquete de rei. E ele estava alegre. E
bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. 2 vezes. Ela, ó, zipé na boquinha. Mulher difícil. Sabe o quê? Eu te falei, eu te disse que aquela situação era assim. Você não me ouviu. O negócio de falar essas coisinhas. Estou falando que eu sou mulher, né? Sei como é que é, irmãos. Agorinha mesmo, nós entramos num cruzamento ali. É o morro, é mais na frente. Não, é aqui, é esse o caminho. Realmente, é pra lá. Então, é tão difícil você não falar aquele. Eu te falei, eu te disse. Como mulher gosta de falar essas coisas, como eu tenho vontade de falar mais, Jesus. E isso é todo dia. Todo dia a gente vai passando por esse processo. Toda hora a gente é provado nisso. São pequenas coisas que vão forjando nosso caráter em Deus. Ela ficou quietinha. Ela viu Nabal bêbado, ela poderia aproveitar a bebedeira dele, que ele não ia lembrar nada no outro dia. Ó, tive que resolver o teu problema. Davi estava vindo com 400 homens que passavam faca em todo mundo. Tu ia ser o primeiro. Quando ele foi pedir, ele mandou 10. Mas quando ele estava indo se vingar, ele estava indo com 400. Pensa nisso. Pensa nisso, igreja. Não eram só mais 10, eram 400 homens armados até os dentes, como diz o outro, igual o Bob. Ia dizimar todo mundo. Ia ficar um macho da família de Nabal. Ia sofrer com muitas famílias, pessoas que não tinham nada a ver com a história, pessoas inocentes iriam morrer, porque aquele homem foi insensato. Porque aquele homem foi ignorante. E agora, com licença, os homens, eu vou falar, tem que falar, amém? Cuidado de Deus. Cuidado com o jeito de falar, com o jeito de responder, com o jeito de proceder. Nabal não era um homem de Deus. É que ele está aqui como exemplo para a gente não fazer igual, amém? Mas Davi, como servo de Deus, ele também ia de mal. Ele ia se vingar. Ele esqueceu que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Vamos lá? Concluir aqui. E quando Davi soube, já fui lá para frente. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, a sua mulher lhe contou tudo. Tem momento, tem a hora, amado. Eu sei que a nossa linguinha coça. A gente fica com comichão para poder falar algumas coisas. Mas tem a hora e o momento. Amém? Amém, amadas? Amém. Aleluia. E contou-lhe tudo. E ele sofreu um ataque. Ficou paralisado como uma pedra. E cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Se Nabal era isso, achou uma guerra. Se cumpriu as palavras que saíram da boca daquela mulher. Quem se levantar contra ti, Davi? Quem fazer desdém de você, Davi? Deus vai lançar para longe como uma funda. Vai atirar de uma tiradeira. Hoje tem os equipamentos mais modernos, né? Não é mais a tiradeira. É o que, gente? Os jovens aí. Hã? Eu não sei o nome desses negócios, não. Eu sou meio do passado aí. Mas, eu sei que parece ter 15, mas não tem. Certo? Então, eu sou mais da época da geladeira. Os menininhos, pá, batiam nos povos do passado. Irmãos, mas voltando ao texto, se cumpriu lá a palavra que a Abigail falou. O homem morreu. E, quando Davi, no verso 39, vai lá, bota lá, 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal. Quem defendeu Davi?
Por ter me tratado com desprezo, o Senhor impediu de seus servos de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Aqui já tem uma revelação bonitinha, novidade do Senhor do céu, que Deus ele é assim. Irmão, tem situação que está acontecendo na nossa volta, a gente não percebe. Mas tem pessoas que percebem a situação para botar mais lenha na fogueira. Não seja esse o poimento dele, mas seja como aquele certo, que foi a pessoa certa para resolver o problema. Ele percebeu, olha, Nabal agiu errado, Nabal fez uma coisa que não deveria, mas eu sei que tem alguém que vai resolver. Essa pessoa é Abigail. E até a pessoa certa é importantíssima. Se Deus te mostrar algo, Ele não te mostra para você ficar contando para todo mundo. Ele não te mostra para você sair fofocando para a cidade de Santa Leste inteira, para Porto Seguro, né? Para Porto Seguro inteiro. Não. É para você só levar até quem pode resolver o problema. Amém? E a partir disso, a partir do passo certo, o que aconteceu? Deus impediu a Davi de praticar o mal, de derramar o sangue inocente que caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi enviou um mensageiro, uma mensagem a Abigail dizendo-lhe que se tornasse sua mulher. E seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Quando a mulher age em sabedoria, quando a mulher tem vida com Deus, Nabal desce a cova e ela se casa com Davi. Estou falando porque é um texto. Não estou falando para você orar para o seu marido morrer. Não põe a palavra na minha boca, amém? Estou lendo o texto. E foi o que Deus falou comigo. Se continuar sendo Nabal, vai ser cultura. Mas se você for uma Abigail, tem um Davi te esperando. Tem um homem certo para você. E assim também, se você for Davi, se você for um homem decente, tem uma Abigail para você. Amém? Se você age como servo de Deus, com prudência, leva as coisas de Deus a sério, obedece a palavra de Deus, tem uma Abigail esperando por você. Tem uma mulher linda, formosa, prudente e sábia, sendo moldada pelo Senhor para ir para o altar contigo, varão. Olha aí. Preste atenção. Tá ligado? Mas se você não é Abigail, não tem Davi. Se não for Abigail, não tem Davi nenhum. Vai ficar com Nabal mesmo. Não é não? Não, missionário? Estão acompanhando, irmão? Aí o que ela faz aqui no 41? E ela se levanta, inclina-se com seu rosto em terra e diz: aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos seus servos, os servos do meu Senhor. Mulher de Deus, o Senhor te chama para a batalha, te chama para ser serva, para ser mulher valorosa na casa dele, para ser mulher que vai expandir o reino. Você vai ser alguém que atrai as almas, não que repele as almas. Amém? É isso que o Senhor quer forjar nesse início de noite. Pessoas com caráter que tragam almas para a casa dele. Pessoas com sabedoria que construam uma obra boa e agradável ao Senhor. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Mas ele quer contar com você e comigo. Ele quer contar com pessoas que falem: aqui estou, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para servir. Estou pronto para ser um cooperador dessa obra. Não foi assim que Paulo cumprimentou aquelas pessoas? Eu me alegro toda vez que eu olho para vocês, porque vocês são cooperadores da obra. Porque vocês são pessoas em quem eu posso confiar, com quem eu posso contar. Tem pessoas assim aqui, irmãos?
estar pronto para me servir. Ele não vai ficar prostrado. Ele não vai ficar só de espectador. Ela não vai ficar só de espectadora. Mas eles vão agir, vão colocar a mão na massa e vão produzir. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, no versículo 43, só para a gente encerrar. 43 não, no 42. Abigail logo montou um jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Eu quero dizer para você, e agora eu vou falar com todos, homem e mulher, você, noiva de Cristo, o noivo está vindo buscar a noiva. Você está preparado para esse grande dia? Você está ansioso por esse grande dia? Ansiosa por esse grande dia? O dia que ele vai vir? O dia que ele vai vir buscar a igreja? Abigail foi, estava lá, estava pronta. Devia ainda estar com a roupa de luto. Porque Davi não perdeu tempo. Aquela mulher, eu tenho que ter ela no meu palácio. Aquela mulher ali, cara, o homem que casar com ela não vai ter problema. Porque ela é uma mulher que tem sabedoria, ela é uma mulher prudente e, além de tudo, é bonita. Eita glória, hein? Pacote completo. A Abigail era bonita por fora e por dentro. Porque também não adianta só ser bonita por fora, amiga. Não adianta só o teu make ter qualidade. Não é não? Teu interior tem que fluir águas vivas. Você tem que estar muito bem por dentro. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vou pedir para o varão tocar o meu. Você sabe que ele me ama? Diante do trono. Esse mesmo. E eu quero que você, eu não sei porque o Espírito Santo está mandando falar isso, mas desde ontem foi o que ele colocou no meu coração. Não sei como é que está a tua vida na igreja, com as pessoas